Olá pessoal, iremos agora fazer uma breve correção da nossa primeira avaliação de farmacologia geral. Bem, eu estou usando aqui uma plataformazinha, mas que não estou com a caneta ativada, então não vai ter como eu fazer marcações aqui no arquivo, né? Mas irei fazer a leitura, destacar os pontos errados das alternativas e irei responder todas as questões que eu pus nessa prova de vocês. Embora cada um vai ter, pelo embaralhamento que o sistema fez, apenas 10 questões, e daí vocês comparam, né? Qual foi a alternativa de cada uma das questões que pode ter caído nas suas provas. Lembrando, né, que tanto em farmacologia geral quanto em biofarmácia tiveram algumas questões com algumas divergências, e se a questão realmente não tiver nenhuma alternativa que chegou a alguma conclusão, conforme o comando da questão, né, se era correta ou incorreta, a questão será anulada e o ponto atribuído à pessoa, ok? Então, quanto a isso, fiquem despreocupados. Irei iniciar aqui a leitura e destacar qual o gabarito de cada questão. Bem, a primeira questão, no caso aqui eu tenho uma listagem de 1 a 20, né? A minha primeira questão pode não ser a primeira de vocês, mas aí tentem ver pelo comando da questão e comparar. Bem, a primeira. A respeito do desenvolvimento de fármacos e dos processos farmacológicos, assinale a alternativa correta. Bem, letra A. Uma maior especificidade de um fármaco ao seu receptor é o ponto importante. Haja vista poder-se diminuir a dose administrada e evitar diversos efeitos indesejáveis, né? Correto, né? Isso foi o que nós falamos, né? Nas aulas, né? Muito importante essa questão da especificidade de um fármaco com seu receptor e aí você poder diminuir a dosagem. Então, para essa primeira questão, já teríamos como correta a alternativa A. Mas vamos ver o erro das demais. Letra B. Os antagonistas, mesmo sem apresentar afinidade. Então, aqui já parava que é a alternativa. Antagonista, a gente viu que ele também apresenta afinidade. Ele não vai ter o quê? Eficácia, né? Então, a letra B já estaria errada por dizer que o antagonista não tem afinidade. Letra D. Todos, todas as proteínas G que atuam nos processos celulares têm efeito de estimular um efetor, como a adenilil ciclase ou fosfolipase C. O erro seria em dizer que todos têm efeito de quê? De estimular. Nós vimos que existem proteínas G estimulatórias e proteínas G inibitórias. Então, não todos vão fazer o efeito de estimular. Então, esse seria o erro. Letra D. Na busca por um fármaco ideal, algumas características como segurança, efetividade, irreversibilidade e fácil administração são sempre buscadas. De todas aqui, o único erro estará em dizer que é irreversibilidade. A gente viu que é reversibilidade, ou seja, você não vai querer que um fármaco ligue ao seu receptor e fique ligado de maneira irreversível. Ele tem que se ligar e desprender. Então, a primeira questão, alternativa correta é a letra A. Segundo, sobre alguns eventos farmacológicos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O downregulation corresponde à diminuição da expressão de receptores celulares quando ocorre uma superestimulação por um fármaco, correto, né? Então, está tendo muita estimulação do fármaco pelo receptor, excitando muito a célula, então ela, por um mecanismo fisiológico de defesa, compensa com a diminuição da expressão desses receptores para não estar havendo a estimulação excessiva. Letra B. Um tratamento crônico com um agonista pode provocar o down regulation, correto, né? O agonista vai fazer o quê? Se ligar e ficar o quê? Estimulando muito tempo. Um tratamento crônico com um antagonista pode promover o up regulation. O antagonista ele consegue se ligar, mas não fazer o quê? Não estimular, não desencadear nenhuma resposta celular. Então, o antagonista ele impede, consequentemente, a ligação do agonista. Por o antagonista estar ligado, a célula não está tendo o quê? Estímulo. Então, ela vai precisar produzir mais receptores para ficarem disponíveis para que novos agonistas consigam se ligar e promover uma resposta na célula. Então, o upregulation vai se dar justamente devido a isso, uma estimulação crônica com um antagonista. Letra D. O upregulation ocorre quando muitos receptores estão ativados
por ação de um fármaco, que as células expressam menos receptores, né? Errado. O upregulation vai se dar justamente devido aos receptores estarem inativados, como é o caso da ligação com um antagonista, como vimos na letra C. E aí, para que a célula consiga expressar alguma resposta, é preciso que ela produza mais, expresse mais receptores para ficar disponível para a ação dos agonistas. Então, a letra correta é a letra D. Terceira questão. Sobre os fármacos bloqueadores neuromusculares, julgue os itens em verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa correta. Então, item 1. Os bloqueadores neuromusculares são compostos de amônio quaternário com estrutura química semelhante da acetilcolina. Correto, nós vimos que eles têm aquela carga positiva, alguns, né? Tem um grupamento amina, grupamentos carboxila, e tem sim uma semelhança estrutural com a acetilcolina, né? Que é o principal neurotransmissor endógeno. Então, a gente já vê por aí que o item 1 é verdadeiro. Então, já eliminaríamos a letra... Deixa eu ver aqui, a letra B, né? Isso, já eliminaríamos a letra B. Então, o segundo, são fármacos que apresentam boa absorção pelo trato gastrointestinal. E aí? Isso é falso. Justamente devido a eles terem uma carga positiva, dificulta a sua passagem através da membrana, né? Se o fármaco tem carga positiva, ele não vai ter afinidade com os lipídios de membrana, né? Ele é polar, hidrossolúvel, então dificulta a passagem. O item 3. Atua em receptores metabotrópicos acoplados à proteína G. Isso é falso. Os receptores às quais os bloqueadores neuromusculares se ligam são receptores ionotrópicos, né? Receptores nicotínicos, né? Então não são aqueles acoplados à proteína G. Então seria correta a letra D, na sequência de verdadeiro, falso e falso. Ok? O item 4. Sobre os processos farmacocinéticos, julgue os itens e assinale a alternativa correta. Item 4. Na via oral, os fármacos conseguem chegar ao local de ação sem passar por órgãos que possam metabolizá-los. Errado, via oral vai ter metabolização que hepática, né? O fármaco vai ser absorvido pelo intestino e chegar no sistema porta-hepático e ser levado ao fígado. Então, o item 1 já está falso. O item 2. Um fármaco com caráter ácido é melhor absorvido em pH ácido e excretado em pH básico. Correto, nós vimos isso bastante na aula, que justamente o fármaco com caráter ácido em meio ácido vai estar mais na sua forma não ionizada. Isso favorece a passagem através dos lipídios de membrana, né? E como é um ácido, você basificando a urina, vai haver uma reação de neutralização, favorecendo a sua excreção. Item 3. Os fármacos com caráter hidrofóbico sofrem pouca biotransformação. Daí já estaria errado, né? Tanto fármacos com caráter hidrofóbico quanto fármacos com caráter hidrofílicos, se eles chegarem ao fígado, por exemplo, vão passar por processo de biotransformação, que pode ativá-los ou não, né? Então, o item 2 seria o único item correto da questão, letra B. Vamos para a questão de número 5. Sobre os eventos ocorridos no processo farmacocinético de um fármaco no organismo, responda a alternativa correta. Letra A. Bem, eu não estou aqui podendo riscar, tá com um probleminha na canetinha, mas essa letra A eu vou tentar explicar um pouco mais detalhadamente para vocês tentarem compreender, ó. Para um fármaco com tempo de meia-vida de 3,5 horas, podemos afirmar que após 9 horas de sua administração, teremos ainda na circulação sistêmica mais de 1/4 da dosagem inicial administrada. E aí, verdadeiro ou falso essa afirmação? Vamos imaginar, por exemplo, que no tempo zero, se vocês puderem até ir riscando aí no papel, fica melhor para vocês compreenderem, ó. Imaginemos uma escala de tempo. Então, tempo zero é o tempo que eu administro o medicamento, ok? Daqui a 3,5 horas vai ter passado o quê? Um primeiro tempo de meia-vida desse fármaco, correto? Nesse primeiro tempo de meia-vida, quanto foi que do fármaco se perdeu?
50%, né? Metade, ou seja, 1/2. Ou seja, na primeira meia-vida, esse fármaco perdeu 1/2, metade. Ou seja, você tinha 0 hora, 3,5 horas, perdi 1/2. Com mais 3,5 horas, nós iremos chegar a um total de 7 horas. Então, de 3,5 horas até 7 horas é a segunda meia-vida. Então, quanto é que ele agora perdeu em relação à dosagem inicial? 1/4. Se de 0 a 3,5 eu perdi 1/2, de 0 a 7 horas eu perdi 1/4, ok? Então, e no tempo de 7 horas, passado mais 3 horas e meia, eu vou até 10,5 horas, que seria o que? A terceira meia-vida dele. Só que a questão quer saber em 9 horas quanto que ainda teria, né, desse fármaco. Se ainda teria mais de 1/4. Nós vemos que no tempo de 7 horas é justamente quando eu só vou ter o quê? 1/4 da dosagem inicial. Então, em 9 horas já vai ter bem menos de 1/4 da dosagem desse fármaco. Porque, por exemplo, na dosagem, no tempo de 10,5 horas, eu já vou ter 1/8. Então, a questão está errada ao dizer que em 9 horas eu ainda vou ter mais de 1/4 da dosagem inicial. Não, eu vou ter menos. Porque eu tenho exatamente 1/4 da dosagem inicial em 7 horas, que é quando se passou a segunda meia-vida. Em 3,5 horas, passou a primeira meia-vida. Perdi 1/2, a metade. Com mais 3,5 horas, que eu vou ter a segunda meia-vida, eu chegarei a 7 horas. E terei o quê? 1/4 da dosagem inicial. Então, em 9 horas eu vou ter bem menos de 1/4. Então, esse seria o erro da questão. Letra B. Dentre os fatores responsáveis por diminuir a absorção de fármacos estão grande peso molecular, sim, baixa superfície de absorção, também, e alto pH para fármacos ácidos. Alto pH quer dizer que vai estar o pH básico para um fármaco ácido. Então, o fármaco ácido ele é melhor absorvido em que meio? Um meio ácido, pH baixo, né? Então, essa seria a alternativa correta, letra B. Vamos ver a letra C. Através da via sublingual, evita-se a primeira passagem hepática, certo? Podendo-se utilizar comprimidos abaixo da língua, que apesar de pouco vascularizada, apresenta grande área de absorção. A língua não é pouco vascularizada, a via sublingual. Abaixo da língua ela é bastante vascularizada, então seria o erro da questão. Letra D. Os fármacos com alto volume de distribuição têm a capacidade de difundir-se e armazenar-se por diversos tecidos, devido às suas características hidrofóbicas. A questão fala que é hidrofílica. Fármacos com alto volume de distribuição são fármacos com características hidrofóbicas. Então, o erro da questão seria justamente dizer que é hidrofílico. Ok? Vamos para a questão de número 6, né? Questão que trouxe um texto. A prova, se vocês observarem, não estava difícil. Também não estava extremamente fácil. Estava uma prova para você pensar, para você raciocinar, né? Então, vamos ver o que fala a questão 6. Analise a seguinte situação hipotética. Durante as 3 últimas semanas, um rapaz de 21 anos de idade, com uma unha encravada, observou piora progressiva com vermelhidão, inchaço e dor na área ao redor da unha. Decidiu então procurar um consultório médico, onde o profissional constatou que realmente a unha estava encravada, com a pele ao redor da borda da unha bastante vermelha e sensível. A drenagem purulenta visível, né? Pus. O médico então prescreveu o uso de cefalexina oral, um antimicrobiano, por 1 semana e pede que retorne ao consultório. No acompanhamento, a vermelhidão melhorou bastante e não há mais drenagem, sendo assim, o médico pôde corrigir através de procedimento a unha encravada depois de fazer anestesia local com lidocaína 2%, injetada para infiltrar os nervos digitais da área ao redor da unha. Assinale a alternativa que explica o motivo do tratamento da infecção aumentar a eficácia do anestésico local, né? Então eu quero saber por que eu tenho que antes tratar aquela infecção para depois utilizar um anestésico. Não poderia fazer isso durante a infecção? A gente até citou isso na aula. Vamos ver então as alternativas. Letra A. O meio ácido formado na infecção deixa o anestésico em sua forma
não ionizada. E aí? Não ionizada, favorecendo sua passagem pela membrana plasmática e facilitando a sua ação anestésica. Sendo assim, recomenda-se tratar a infecção para depois utilizar o anestésico. Não, o meio ácido ali vai protonar o fármaco, né? Então ele já não vai conseguir atravessar a membrana. Letra B. Os anestésicos são moléculas instáveis e por isso podem ser facilmente degradadas pelos micro-organismos presentes no local da infecção. Por isso pode-se utilizar simultaneamente o anestésico com o antibiótico, né? É contraditório, né? Que ela fala que é instável, que poderia ser utilizado simultaneamente com anestésico, não tem muito sentido que a questão aborda. Na letra C, no processo infeccioso são liberadas substâncias que acidificam o local da infecção, correto? Logo, o meio ácido provoca uma protonação do anestésico, deixando em sua forma ionizada, o que dificulta sua penetração na célula e dificultando a ação anestésica. Sendo assim, recomenda-se tratar a infecção para depois utilizar o anestésico. Corretíssimo, né? Explica até o que a letra A não consegue explicar. Ou seja, você precisa fazer com que o fármaco atravesse a membrana e entre na célula e lá depois, no equilíbrio químico, ele vai ficar na sua forma ionizada e aí fechar o canal de sódio, não é? Para impedir aquela propagação do impulso nervoso e a sensibilidade dolorosa. Letra D. Devido ao ambiente ácido formado na infecção, necessita-se combater a formação desse meio ácido, tratando a infecção para depois administrar o anestésico, que em sua forma ionizada atravessa a membrana plasmática para exercer sua ação. Não, sua forma não ionizada. Então a letra correta é a letra C. Questão 7. Sobre os psicofármacos, julgue os itens em verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. Os depressores do sistema nervoso central, como os benzodiazepínicos, promovem um aumento da frequência de ligação do GABA ao receptor. Correto, né? Falamos justamente isso. Item 2. Em doses excessivas, os depressores do sistema nervoso central podem levar o indivíduo a uma depressão respiratória. Correto também, nem pode aprofundar muito a depressão do sistema nervoso central. A anfetamina é um dos principais estimulantes do sistema nervoso central, que promove a ligação do GABA ao receptor. O GABA é um neurotransmissor responsável pela inibição e não pela excitação. Então estaria errado, né? Não é um neurotransmissor excitatório. Então o item correto seria a letra B, verdadeiro, falso, ok? Item 8. Em relação aos receptores celulares e seus mecanismos de ação, assinala a alternativa incorreta. Letra A. Os receptores do tipo transmembrana acoplados à proteína G estão envolvidos em várias respostas biológicas de alguns fármacos no organismo, apresentando uma resposta da ordem de segundos. Letra B. Nos receptores acoplados à proteína G, quando promove a ativação do efeito do tipo adenilciclase, ocorre uma conversão de ATP em AMP ciclo e, consequentemente, a ativação da proteína quinase A. Correto também. Letra C. Uma das principais características dos receptores citosólicos e nucleares é sua resposta lenta, quando ativado por moléculas de caráter hidrofílicas. Errado, o caráter hidrofóbico. Receptores citosólicos e nucleares estão mais internos na célula, então é preciso que a molécula atravesse a membrana plasmática. Para atravessar a membrana plasmática precisa ser hidrofóbico. Então a resposta correta é a letra C. Item letra D. Os receptores do tipo canal iônico são receptores pentaméricos e que apresentam um tempo de resposta da ordem de milissegundo quando ativado por alguma molécula. Correto. Questão de número 9. Julgue os itens e assinale a alternativa incorreta. Um agonista pleno, ou também chamado de agonista total, é aquele que consegue ligar seu receptor promovendo uma resposta parcial da célula. Não, eu acabei de falar, né? Resposta plena ou total, então resposta máxima. Tá, o item 1 está incorreto. Já eliminaremos letra B e letra D. Item 2. Um agonista parcial é aquele que não promove uma resposta máxima na célula. Daí, deixa eu ver, um agonista parcial é aquele que não promove, né?
que não promove, certo? Item 3. Os antagonistas promovem uma resposta total na célula quando se ligam ao receptor. Não, isso aí seria característica do agonista pleno ou total. Item 4. Os antagonistas não promovem uma resposta celular por não ter afinidade com o receptor. Não promovem uma resposta celular por não terem afinidade com o receptor. Falso. Os antagonistas, eles têm afinidade com o receptor. Então, a resposta correta seria os itens 1, 3 e 4, letra C. Vamos para o item 10. O item 10, pessoal, na verdade a questão, ela está até certa, essa questão, mas eu observei também que teve um exercício anterior que eu tinha passado a vocês, e que, na verdade, o exercício é que tinha um erro, e aí pode ter trazido confusão para algumas pessoas. Então, essa questão vai ser anulada para quem teve essa questão em sua prova, e a pontuação atribuída, né? Então, eu não vou nem comentar muito sobre ela, ok? Mas essa questão, ela, na prova estaria certa, o erro está no exercício, né? Só para quem queria saber, na verdade, seria correto a letra B, nesse item 10, mas a questão vai ser anulada, ok? Item 11. A respeito dos psicofármacos, assinale a alternativa correta. Os benzodiazepínicos são depressores do sistema nervoso central, que promove a ligação do glutamato, não, ligação do GABA, então já estaria errado. Letra B. Os derivados anfetamínicos são psicoestimulantes do sistema nervoso central que apresentam baixa absorção por via oral. Não, tem boa absorção por via oral, alta absorção por via oral. Letra C. Os psicofármacos, né, são substâncias que modulam a ação do neurotransmissor do sistema nervoso central, podendo resultar em estimulação ou diminuição das atividades. Né? Facílima uma questão. Letra C é a alternativa correta. Letra D. O uso de psicofármacos não é contraindicado para pessoas que desempenham atividades que requerem atenção e coordenação motora. Errado. Na verdade, é contraindicado, né? Não pode utilizar essas questões que vão deprimir o sistema nervoso central ou sobreestimular, né? Porque a pessoa vai precisar trabalhar com atividade cognitiva e motora. Então, o item 11, letra C. Item 12, vamos ver. A competição entre fármacos pelas proteínas plasmáticas é um ponto importante a ser avaliado na administração conjunta de fármacos. Né? Nós falamos lá, né, quando administramos mais de um fármaco, que pode competir pela mesma proteína plasmática. Então, sobre esse processo, assinale a alternativa correta. Letra A. Dentre dois fármacos que competem pela mesma proteína, a ligação de um não implica em deslocamento do outro para a corrente sanguínea. Falso, né? A gente viu que diferentes fármacos vão ter diferentes afinidades com a proteína. Então, quando um se liga, ele pode deslocar o outro fármaco, sim. Letra B. Fármacos ligados a proteínas, quando deslocados para o plasma, podem atingir a concentração tóxica, sim. Até lembrei que mostrei lá numa figura em que existem fármacos que têm um baixo índice terapêutico. Então, quando ele está ligado à proteína, tem pouco dele na corrente sanguínea. Porém, se vem um outro fármaco que consegue deslocar o fármaco anteriormente ligado, ele vai para a corrente sanguínea, atingindo concentrações tóxicas. Então, pode sim atingir essas concentrações. O item correto é a letra B. Mas vamos ver o erro da letra C e D. A competição de dois fármacos pela mesma proteína pode acelerar o metabolismo daquele fármaco e permanecer mais tempo ligado. Não, mais tempo livre, né? Se eu vou estar livre, eu vou estar disponível para ser metabolizado. O que vai estar ligado à proteína vai estar mais guardado, assim, entre aspas, né? Letra D. A albumina tem afinidade por fármacos com caráter ácido quanto básico. Não, a albumina é proteína com caráter básico, então ela vai ter afinidade por fármaco com caráter ácido e não básico, ok? 13ª questão. A respeito da farmacologia dos anestéticos, assinale a alternativa incorreta. Letra A, né? Para vocês. O estado de anestesia compreende vários componentes, incluindo inconsciência, a perda de reflexo,
porém não alcançam analgesia. Errado, podem sim alcançar, depende da dose, né? Letra B. Sim, então já seria a questão a ser marcada, né? Que ele pede é incorreta, então a letra A já é a alternativa da questão. Letra B. A concentração do anestésico local no sangue depende da quantidade injetada, sim, e da taxa de absorção, assim como da distribuição para os tecidos e sua transformação. Correto, né? Letra C. O coeficiente de partição, sangue e gás, é o principal fator que determina a velocidade de indução e recuperação de um anestésico inalatório. E quanto menor o coeficiente de partição, sangue e gás, mais rápida a indução e recuperação. Correto também. A potência anestésica está intimamente correlacionada com a solubilidade, né? Ou seja, quanto mais solúvel, melhor essa potência anestésica. Então, 13ª questão, a alternativa foi a letra A. 14º. Sobre os anestésicos, assinala a alternativa correta. Os aminoésteres apresentam uma maior estabilidade química em relação aos aminoamidas. Falso. Os aminoésteres são mais instáveis, né? Facilmente degradados, sofrem hidrólise. Os aminoamidas são mais estáveis. Os fármacos da classe dos aminoamidas apresentam maiores efeitos tóxicos, menores, né? São justamente por serem mais estáveis, né? Os aminoésteres são mais instáveis e se degradam mais facilmente. Letra C. A metabolização dos aminoamidas é bastante rápida por via hepática, né? Sofrem, mas não é uma degradação rápida como a dos aminoésteres, né? E a letra D. Os aminoésteres são degradados por enzimas plasmáticas, né? Correto. Letra D é a alternativa correta. 15º. A respeito da farmacologia dos bloqueadores neuromusculares, assinala a alternativa incorreta. Os efeitos dos agentes bloqueadores neuromusculares não despolarizantes são principalmente resultantes de paralisia motora. Sim, o não despolarizante, né? Ele vai se ligar ao receptor, mas não vai promover um estímulo. Então, vai haver aquela paralisia. Não por hiperestimulação, como é no caso dos despolarizantes. Letra B. A acetilcolinesterase é relativamente específica para a acetilcolina e é responsável pela rápida hidrólise da acetilcolina nas sinapses colinérgicas. Correto também. Letra C. Os receptores nicotínicos de acetilcolina funcionam como um canal iônico, né? Correto. Que alteram a sua estrutura, permitindo a entrada de sódio e assim promove a despolação da célula. Correto. Letra D. Os bloqueadores despolarizantes atuam como antagonistas competitivos dos receptores de acetilcolina situados na placa terminal. Atuam como agonistas e não antagonistas. Os bloqueadores despolarizantes são aqueles que se ligam, promovendo uma hiperestimulação da placa motora. Então, eles atuam como agonistas, promovendo uma hiperestimulação. Então, o erro da letra D é esse, que seria, no caso, a alternativa correta, a letra D, né? A alternativa correta para o comando da questão, né? Que ela pede incorreta, na verdade. Item 16, né? Tem um gráfico aí para vocês compararem. A figura ao lado, no caso a figura acima, né? Exemplifica o efeito da curva dose-resposta de um agonista na presença de um antagonista competitivo. O agonista, quando isolado, é administrado com uma determinada dosagem. Aqui seria no caso, o item azul, né? O gráfico azul. O agonista de maneira isolada. Porém, quando o agonista está na presença do antagonista, que seria o gráfico agora aqui em preto, ou mais à direita, ó, tá vendo? Agonista mais antagonista. Precisou utilizar uma dosagem maior do agonista. E se deve a qual fator? Então, a gente vê aqui, ó, que o item gráfico azul e o gráfico preto. O gráfico preto está mais à direita, então foi necessário o quê? Uma dose maior, já que você administrou agora o agonista justamente com o antagonista. Então, vamos ver qual seria a alternativa correta, né? Por ser um mecanismo de competição pelo mesmo receptor, o aumento da dose do agonista não é suficiente para deslocar o antagonista do seu receptor e o agonista perderá sua eficácia. Falso. Como mecanismo de competição, aquele que tiver uma quantidade vai ganhar. Então, é suficiente sim você aumentar a quantidade do agonista, né? Letra A está incorreta. Letra B.
Os agonistas são metabolizados mais rapidamente do que antagonistas. Já começa com erro, que aí você não tem uma relação. Tanto faz, um ou outro. Já estaria errado por isso, né? Por isso, precisa de doses mais altas para continuar fazendo seu efeito. Então, não tem muita relação, não. Letra C. Por ser um mecanismo de competição pelo mesmo receptor, necessita-se de doses maiores do agonista para sobrepor-se a quantidade de antagonista no receptor e conseguir desprender e ligar seu receptor. Correto. Letra D. As ligações dos antagonistas aos receptores são muito mais eficientes do que do agonista. Por isso aí você já tiraria como erro. Não tem como você garantir um ou outro, depende de cada fármaco, né? Sendo assim, necessita de doses maiores do agonista para que o mesmo possa exercer sua interação com o receptor. Então, a letra C é a alternativa correta. Questão 17, né? Também tem uma figura. Não, a 17 não, a 18. Questão 17. Sobre os anestésicos inalatórios, assinala a alternativa incorreta. Tem que prestar atenção também nisso, né? Quando se pede a correta ou a incorreta. A depender de sua solubilidade no sangue, promove rápida indução e recuperação, né? É muita relação, inclusive, com a questão anterior que nós vimos. A maior parte dos anestésicos voláteis são compostos halogenados, utilizados na indução e manutenção da anestesia. Correto, né? Nós vimos lá, né? Os halotanos, né? Os anestésicos voláteis, mesmo apresentando em alguns casos uma indução e recuperação rápida, também podem promover efeitos hepáticos e cardíacos no paciente, né? Foi um dos efeitos colaterais que nós citamos também, né? Principalmente efeitos hepáticos, né? Compostos com muito flúor, muito cloro. O halotano, por ter um alto coeficiente de partição, produz uma rápida indução e recuperação anestésica. Errado, o halotano tem um baixo coeficiente de partição. Isso aí eu até coloquei um gráfico para vocês que mostra, né? Alguns anestésicos que têm alto coeficiente de partição ou baixo coeficiente de partição. Então, a alternativa incorreta que a questão pede está na letra D. Vamos para a questão 18, né? Também traz uma figura, né? Analise a figura a seguinte e a segunda analise a figura e a seguinte situação hipotética. Aqui a gente vê na figura, né, tem um receptor de membrana plasmática. Aqui a gente vê que o sódio não consegue penetrar pelo canal. A acetilcolina também não está conseguindo se ligar ao receptor, assim como o pancurônio está indo em direção ao receptor. Então a gente está vendo aqui um mecanismo de competição, né? Pancurônio com acetilcolina. Por outro lado, a gente vê também a presença da neostigmina aqui inibindo a colinesterase. A colinesterase seria uma enzima responsável por degradar quem? A acetilcolina. Então, só pela figura daria para você tirar várias informações aqui, sem precisar até do texto que eu coloquei abaixo, né? Mas vamos ler. Um indivíduo precisou realizar um procedimento cirúrgico e foi utilizado o agente bloqueador neuromuscular não despolarizante, pancurônio, apenas para bloquear o receptor, né? Com a finalidade de promover o relaxamento muscular, né? A paralisia muscular. Sabe-se que o pancurônio é um bloqueador de longa duração e atua como um antagonista competitivo pelo mesmo receptor que a acetilcolina. Sendo assim, impossibilita que a mesma ligue-se ao receptor. Após finalizar o procedimento cirúrgico e para fazer cessar o efeito pancurônio, utilizar-se posteriormente a neostigmina, um bloqueador da colinesterase. Com qual finalidade? Então, a letra A. Bloquear a colinesterase e evitar a degradação do pancurônio, fazendo com que o medicamento tenha maior tempo de duração. Não, você não quer que o pancurônio fique mais tempo, né? Você quer justamente que a acetilcolina volte a ter seus efeitos. Letra B. Aumentar a concentração da acetilcolina após a inibição da colinesterase. Desse modo, a acetilcolina pode deslocar o pancurônio do receptor, revertendo o efeito fármaco. Correto, né? Eu quero agora reverter, fazer com que o pancurônio se desprenda e a acetilcolina pode ser seu efeito. Letra C. Bloquear a colinesterase e ligar seu receptor nicotínico, né? O objetivo não é esse, de se ligar ao receptor. Letra D.
bloquear o receptor biológico e impedir que tanto o pancurônio quanto a acetilcolina sejam no receptor. Não quer nada em relação mais ao pancurônio, é apenas em relação à acetilcolina. Então a alternativa correta vai estar na letra B. Questão 19. Sobre os bloqueadores neuromusculares, julgue o item abaixo e ação a alternativa correta. Os bloqueadores despolarizantes promovem paralisia flácida, não afetando a consciência. A paralisia é tetânica, porque promove uma hiperestimulação. Paralisia flácida está relacionado mais aos bloqueadores não despolarizantes. Item 2. Poucos agentes bloqueadores despolarizantes são metabolizados no fígado. Não são poucos, são vários agentes bloqueadores despolarizantes que são metabolizados no fígado. Então seria também o erro da questão. Os fármacos colinérgicos apresentam um modo de ação semelhante à acetilcolina. Correto. Então a alternativa seria a letra C, que seria falso, falso e verdadeiro. Ok? E a questão 20, pessoal, é uma questão que ela ficou sem alternativas, né? Mas vai ser por isso também anulada. Mas a resposta incorreta seriam apenas dos itens 3 e 4, né? Então ficou faltando esses itens nas alternativas. O item 1 e o item 2 estão verdadeiros, enquanto o item 3 e 4 estão falsos, ok? Então espero com isso que vocês possam comparar com suas respostas, né? Lembrando que as questões que vão ser anuladas, a pontuação vai ser atribuída, né? Então procurem, dentre dessas questões que eu explanei para vocês, aquelas que fazem parte das suas provas, ok? E qualquer dúvida podem mandar para o meu e-mail que responderei, ok? Ou então passar para o representante da turma, que eles mandam também para mim essa comunicação e eu dou um retorno, ok? Até mais.